Sejam bem-vindas ao último bloco. Nesse bloco a gente vai estar falando sobre habilidades relacionais. Eu quero começar com essa frase aqui: a relação mais longa que você terá na vida é com você mesma. Então você precisa se alertar muito com esse relacionamento, porque ele vai ditar a qualidade das suas outras relações. Então, o que eu busquei construir com vocês nessa mentoria, nos últimos dois blocos, foi também uma capacidade de vocês conseguirem se relacionar melhor consigo mesma. Então, eu acredito que a espiritualidade, manifestação consciente, a nossa capacidade de adaptação, de confiança nas sincronicidades, também nos auxilia a criar um pouco mais de confiança na gente, no nosso poder espiritual, no nosso poder pessoal. Então, o que que a gente construiu até então, de alguma forma, serve de base para a gente conseguir melhorar a nossa relação com nós mesmas e também a nossa relação com o outro. Porque uma vez que a gente fortalece esse núcleo interno, a nossa relação com nós mesmas, fica mais fácil para a gente se relacionar com as outras pessoas. Então vamos começar pensando aqui sobre as relações que a gente tem com as outras pessoas. Então aqui eu não quero focar em nenhuma relação em específico, tá? A gente vai estar falando sobre todos os relacionamentos, então tenta pegar esses insights para estar aplicando nas suas conexões de uma forma geral na sua vida. Mas a gente começa do começo, que é a família. Então, quem já me acompanha faz um tempo sabe que eu tô sempre falando sobre criança interior, sobre questões familiares, porque é um ponto que acaba nos trazendo grandes impactos. Então não tem como a gente negar a influência do nosso sistema familiar em quem nós somos, né? Porque muitas vezes a gente vai estar armazenando essas memórias, essas crenças negativas, padrões de defesa da nossa criança interior e a gente leva para a vida adulta e isso vai nos sabotando. Então, enquanto a gente não traz consciência para esses processos e a gente se alerta sobre o como a gente vai deduzindo a vida a partir de uma visão, às vezes, que é da nossa família e não nossa, a gente vai fazendo as coisas muito no automático. Então, é necessário com que a gente olhe para trás, perceba como foi a nossa relação com a nossa família, como foi nossa relação com a nossa infância, porque sempre tem uma coisinha aqui, outra ali que pode acabar nos prejudicando dentro da nossa jornada. Primeiro, o que é seu e o que é da sua família? Vamos começar falando sobre criança interior. Então, para quem não sabe, criança interior é um pedacinho da gente formado lá na nossa primeira infância, entre os 6 e os 10 anos, quando a nossa capacidade de abstração ainda está em formação. E o que que é isso? Quando a gente se considera o centro do universo. Então, a gente não tem uma noção muito racional sobre as coisas ainda. Então, a gente acaba sendo afetado com um pouquinho mais de intensidade com aquilo que nos acontece à nossa volta. Então, se o pai e a mãe saem para trabalhar, a gente não tem noção que o pai e a mãe vai estar voltando em algum momento, que ele está indo trabalhar para pegar um sustento. A gente vai se sentir rejeitado, vai se sentir abandonado. Então, a criança ainda está criando uma capacidade de abstração. Assim como aquilo que é passado para essa criança é levado adiante. Então, se você fala para essa criança que existe Papai Noel, ela vai estar acreditando que existe Papai Noel. Se você fala para essa criança que a vida é difícil, ela vai estar acreditando que a vida é difícil. Ela não tem uma capacidade de análise de, não, peraí, será que a vida é difícil? Será que existe Papai Noel? Ela só vai estar absorvendo essas informações. Então, é essa tábua em branco que vai estar absorvendo aquilo que está à sua volta. E por isso que é muito importante a gente olhar para a nossa criança interior, porque muita coisa é formada ali nessa fase da nossa vida. Então, as experiências e os relacionamentos que a gente vive nesse período vão estar criando padrões, padrões de relacionamento, da forma como a gente lida com o dinheiro, da forma como a gente lida com a autoestima, que podem estar nos acompanhando inconscientemente ao longo de toda a vida. Então, enquanto a gente não traz consciência, a gente não presta atenção nisso, isso vai nos levando para frente em direção a uma vida mais automática. Então, a gente acaba tomando decisões com base nisso, porque a gente acredita que é normal. Então, não sei se você já teve uma experiência assim, de quando você é criança, você vai na casa de um coleguinha seu da escola, um amiguinho que você tem. E aí você vê uma coisa que fazem muito diferente da sua casa, dentro da família desse amiguinho. E você fica, meu Deus, mas pode fazer isso? Mas as coisas podem ser assim? Eu lembro que eu tinha uma amiguinha que ela foi na minha casa um dia, ela almoçou lá.
E aí minha mãe tinha feito asinha de frango. E ela falou: Nossa, mas quanta asinha de frango? Na minha casa são 3 asinhas por pessoa. Então ela criou esse senso de normalidade, né? De são 3 asinhas por pessoa dentro da casa dela. E aí quando ela vai para um outro lar e ela enxerga, às vezes, sei lá, 4 asinhas para uma pessoa, 2 para outra, não tem o número certo, ela fica incrédula com aquilo. Como assim as coisas funcionam dessa forma? Então, é um exemplo bobo, mas isso vai muito além. Então, a gente aprende com a nossa família como a gente vai estar lidando com relacionamentos, como que funciona o casamento, como que a gente lida com dinheiro, com trabalho, e a gente normaliza aquilo. E a gente não se questiona por que que aquilo é normal, a gente só vai levando para frente. Então, são exemplos bobos, por exemplo. Às vezes a família ela tem uma toalha para todo mundo estar se secando, enquanto outra família tem uma toalha por pessoa. O que para uma pessoa pode parecer absurdo, como assim uma toalha para a família inteira? Aquela pessoa que cresceu naquela família, aquela criança que cresceu usando uma toalha com todo mundo, vai achar que aquilo é absolutamente normal. Então, tem muita família que tem assim inúmeras crenças de escassez, inúmeros padrões negativos de relacionamento que vai levando adiante e as coisas são assim para ela. Então, se a gente for pensar em relacionamentos, por exemplo, tem muita família que não fala sobre o que magoou, não pede desculpa, só deixa passar. E a pessoa entende que aquilo é normal. E aí, quando ela vai para uma relação adulta, ela vai ter esse comportamento dentro do relacionamento. Então, ela vai brigar com o parceiro dela e ela vai deixar quieto, né? Vamos fingir que nada aconteceu, uma hora esquece, como eu aprendi com a minha família. Então, a gente precisa ter essa consciência de se questionar o que que a gente normalizou. Será que isso é realmente normal? Então a gente precisa sair um pouco da gente, a gente precisa criar uma certa estranheza. Eu gosto de pensar que é um olhar de antropólogo. A gente precisa olhar para aquilo que é comum de um jeito assim estranho. Será que isso realmente é comum? Por que que eu me acostumei? Por que que as coisas são assim? Então a gente tem que trazer essa criança que é curiosa e está sempre se fazendo perguntas, que está sempre se questionando sobre: será que as coisas são assim? Por que que é desse jeito? Por que que o céu é azul? Então, trazer consciência para sua criança interior é trazer consciência para aquilo que você pode ter padronizado e que para você pode ser normal, só que você precisa sair desse lugar de familiaridade. Então, quem me conhece, quem já me acompanha faz um tempo, sabe que eu gosto de falar zona de familiaridade e não zona de conforto. Zona de conforto não é, porque a gente não está confortável dentro dessa situação, mas é uma zona de familiaridade, são situações que a gente se familiariza. Então, a gente se acostuma a lidar com as coisas daquela forma. E o nosso cérebro, ele ama criar costume nas coisas, ele ama criar padrão, porque ele vai estar economizando energia. Então, imagina quantos padrões a gente vai estar criando lá na infância. Esse sentimento de familiaridade, dinheiro é dessa forma, relacionamentos são dessa forma. Então, a relação que você tem com a sua família acaba impactando muito. E por que que essas memórias nos influenciam tanto? Então, o que que acontece, né? As nossas ondas cerebrais, elas mudam ao longo da vida. Então, quando a gente está crescendo, quando a gente está desenvolvendo, a gente tem ondas cerebrais diferentes, as ondas se comportam de uma forma diferente. Então, até os 2 anos, o nosso cérebro neocortex, ele vai estar operando em níveis muito baixos. A gente vai ter mais ondas delta. E isso vai fazer com que a gente fique mais ao nível subconsciente, então a criança ela não está tão desperta. Aí, dos 2 até os 5, 6 anos, o cérebro ele vai viver num mundo mais abstrato. Então, tem esse reino da imaginação, ele não vai ter tanto raciocínio crítico. E aí, as afirmações feitas para a criança, nessa idade, entre os 2 até os 6 anos, vão diretamente para o subconsciente, que vai ser carregado de novas crenças. Então, são as ondas teta. Então, quem já ouviu falar em teta healing, quem já fez alguma terapia, hipnose, geralmente o que que acontece é induzir a pessoa aqui para esse estado, em que a pessoa se acalma e ela vai aqui para esse estado mais subconsciente, sabe? Esse modo mais automático, para a gente fazer reprogramação de crenças. Quando a gente está em estado meditativo, a gente está aqui, ó, geralmente, em estado teta, mas é uma meditação bem profunda que a gente precisa fazer. Sabe quando a gente acorda e a gente está meio sonolento, meio desperto? A gente pode estar por aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer, uma dica aqui, alheia, é assim que você acordar, assim que você estiver dormindo e você perceber que você está nesse estado muito próximo do sono, você não está consciente, mas nem inconsciente, começa a se fazer programação mental, faz uma reprogramação mental. Começa a trazer afirmações que você quer manifestar na sua vida. Ah, eu sou próspera, eu sou abundante. Funciona super, porque a gente está aqui enviando mensagens direto para o subconsciente, tá? Então, dos
2 até os 6 anos, mais ou menos, a gente está mais aqui. E por isso que a gente é tão suscetível àquilo que nos trazem, né? Então, se o pai fala que Papai Noel existe, ok, Papai Noel existe. Agora, se fala também que dinheiro é difícil pra caramba, ok, dinheiro é difícil pra caramba. E ela vai estar observando a relação dos pais. Então, tem muitos pais que não trazem esse discernimento, né, sobre a criação da criança e vão estar compartilhando perto dela sobre problemas que tem no casamento, problemas que tem com dinheiro. Essa criança tá ali, absorvendo isso, fica armazenado no sistema de crenças dela. E aí, após os 5, 6 anos até os 8 anos, a mente analítica ela começa a ser formada, só que a criança ela tá com um pezinho nos dois mundos, tanto nesse mundo mais subconsciente, esse mundo da imaginação, como o mundo mais racional, né? Esse mundo mais que a gente está acostumado como adulto. E aí, após os 8 anos, a gente vai estar diminuindo nossa proximidade com esse mundo interior, com essa esfera mais subconsciente, e a gente passa a olhar para a realidade à nossa volta com mais raciocínio crítico, a gente se questiona mais sobre as coisas que a gente fique em onda beta, que é o nosso estado mais atento de imaginação. De raciocínio, certo? Então, só para vocês entenderem por que a gente se estraga tanto na infância, porque as nossas ondas cerebrais elas estão mais lentas, né? Elas não estão no mesmo ritmo que estão quando a gente está adulto, então a gente fica mais suscetível a estar absorvendo esse tipo de informação. Então, até fica essa dica a mais para você buscar aqui atingir esse estado a partir da meditação. Tá? Você precisa estar em relaxamento profundo para você conseguir atingir esse estado. E aí você pode fazer uma reprogramação. E aí, o que que acontece? Nós temos as nossas necessidades emocionais. Então, isso aqui vem da psicologia, todo mundo precisa da satisfação dessas necessidades emocionais. A primeira, conexão e pertencimento. Quando a gente é criança, a gente precisa se sentir conectado com as pessoas à nossa volta, até porque a gente não consegue se virar sozinho. Então, o pertencimento ele está muito relacionado às nossas questões de sobrevivência, porque eu preciso estar participando dessa comunidade para que eu possa ser nutrido. Então, a criança ela não vai conseguir caçar um boi, sabe? Ela não vai conseguir plantar. Ela precisa de alguém que traga isso para ela, que provenha para ela. Então, a gente tem essa necessidade de conexão e pertencimento. E aí, quando essa necessidade ela não é atingida, a gente vai estar criando certos mecanismos de defesa, certas crenças negativas. Então, se a criança ela se sente sozinha, ela se sente avulsa, ela não se sente amparada emocionalmente, isso acaba prejudicando o desenvolvimento dela. Ela pode acabar se tornando um adulto que tem alguns problemas, que tem algumas crenças negativas, algumas dificuldades de relacionamento, dificuldades para lidar com N questões na vida. Outra necessidade emocional que a gente tem, autonomia e controle. Então, aqui muitos pais acabam pecando, né? Às vezes entrega demais, às vezes entrega de menos. Então, a criança, ela precisa começar a desenvolver a sua autonomia e ter controle sobre as suas próprias coisinhas dentro daquilo que for de acordo com a responsabilidade dela, de acordo com o potencial dela. E aí, quando essa autonomia ela é negada para a criança, ela acaba enfim, sendo prejudicada nisso ao longo da vida. Ela vai estar tendo muita dificuldade de estar confiando no seu próprio potencial, confiando que ela consegue tomar suas próprias escolhas. Então, por exemplo, pais que são muito rígidos, sabe aqueles pais que não deixam a criança fazer nada? Não pode sair na rua, não pode fazer isso, porque vai que sequestra a criança, vai que acontece isso, e fica protegendo demais a criança. Então, ela vai estar prejudicando essa necessidade emocional da criança, que é de autonomia e controle. Aquela criança que assim que se suja, a mãe vai estar mudando a roupa, sabe? Tá sempre controlando a criança. Então ela vai ter esse processo aqui prejudicado e provavelmente vai se tornar um adulto que tem muita dificuldade de tomar escolha sozinho, um adulto que tem dificuldade para confiar na sua própria capacidade. A mesma coisa acontece às vezes quando a criança ela tem um exagero disso, sabe? Quando o pai larga a criança para o mundo e não traz tanto cuidado, que a criança também pode desenvolver muito isso e acabar se tornando aquela pessoa que é hiper independente, tem dificuldades para estar confiando em outras pessoas, que entra muito na questão de conexão e pertencimento, né? A criança não teve ali uma conexão tão sincera, tão profunda com os pais como deveria, ela acaba se sentindo um pouco avulsa, sentindo que não é tão legal confiar nas pessoas. Uma outra coisa é ter prazer e evitar desprazer. Então, essa é uma necessidade emocional que a gente tem, uma necessidade emocional que a gente pode ter muita dificuldade também em lidar como adultos. Então, quando a gente tem dificuldade de ir para academia, quando a gente tem dificuldade de fazer uma dieta, a gente pode ter dificuldade aqui com o evitar desprazer e ter prazer. Então, a gente busca prazer o tempo todo, a gente não quer estar se sentindo mal, a gente não quer ter desprazer dentro da nossa jornada. Então, essa é uma necessidade humana mamífera, uma coisa intrínseca nossa.
Só que a gente precisa aprender a regular isso de uma forma saudável para que isso não acabe nos prejudicando. Então, se a criança ela tem o prazer evitado a todo custo, aquela criança que não pode brincar, não pode fazer nada, precisa estar sempre fazendo às vezes tarefas, alguma coisa assim, ela acaba sendo prejudicada. Assim como se essa criança ela não tem o desprazer, ela não sabe lidar com a frustração. Os pais eles dão tudo que essa criança precisa. Essa criança também vai ter muita dificuldade na vida adulta. É aquele adulto que vai ficar na rede social o dia inteiro, não vai conseguir fazer uma academia, não vai conseguir focar numa tarefa que é difícil. Então, entende que aqui é muito sobre equilíbrio, né? Porque a gente precisa suportar o desprazer para a gente conseguir ser um adulto funcional. Só que quando a criança ela vive em função desse desprazer, ela não tem nenhum prazer, ela não tem um desenvolvimento ali desse prazer dentro da vida dela, a partir de brincadeiras, de questões saudáveis, isso acaba prejudicando o desenvolvimento dela, ela acaba se tornando um adulto que tem alguns problemas. E aí, a última necessidade emocional que a gente tem é autoestima e reconhecimento. Então, a gente precisa se sentir validado. Isso tem muito a ver também com as nossas questões de sobrevivência, né? Com essa questão de conexão e pertencimento também. São duas necessidades que estão muito relacionadas, porque a gente precisa se sentir reconhecido pelo outro para a gente garantir a nossa sobrevivência. Então, pensa ali numa tribo, uma questão assim mais mamífera, mais ancestral. Nessa tribo, se você fizesse alguma cagada e as pessoas elas não te reconhecessem, elas não gostassem mais de você, elas te desvalorizassem, elas quisessem te cancelar, sabe, dessa tribo, te expulsar dessa tribo, você sozinho tinha uma chance de sobrevivência muito menor. Entende? Então a gente precisa se sentir visto pelo outro. Então não adianta a gente, às vezes, vir com um discurso de mas eu me basto sozinha, eu não preciso que ninguém me valorize, eu não preciso que ninguém me reconheça, porque isso é balela. A gente precisa do reconhecimento da outra pessoa. Claro que a gente precisa aprender a se bastar sozinha, a gente precisa aprender a se validar por nós mesmas, mas se você tá se validando o tempo todo sozinha, só que o mundo à sua volta, ele tá te colocando sempre para baixo, como que você vai ficar bem com isso? Não tem como. Então, a criança, ela precisa dessa autoestima e desse reconhecimento. E aí, se os pais ficam colocando essa criança para baixo, se os pais não validam isso que essa criança faz, ela acaba tendo dificuldades com isso na vida adulta também, tá? Geralmente, aqui, quando a necessidade emocional de autoestima e reconhecimento ela não é validada, a gente pode ser aquele adulto muito preocupado com estética, muito preocupado com beleza, perfeccionista. A gente tenta fazer tudo perfeito pra gente tentar recompensar, sabe? Tentar validar nós mesmos e buscar essa aprovação de alguém. Então, todo mundo tem essas quatro necessidades emocionais: conexão e pertencimento, autonomia e controle, ter prazer, evitar desprazer e autoestima e reconhecimento. E aí, conforme a gente satisfaz ou não satisfaz essas necessidades da nossa infância, isso acaba afetando as nossas crenças, como a gente lida com o mundo à nossa volta, como a gente formula a nossa personalidade. Então, o que que acontece? A gente tem um sistema de crenças. E esse sistema de crenças, ele busca satisfazer as nossas necessidades básicas. Então, as crenças que a gente tem, elas servem para nos deixar seguros, né? Para a gente se sentir segura com nós mesmos. Então, a gente vai estar buscando satisfazer essas necessidades emocionais. Então, nosso sistema de crenças ele vai estar se esforçando para criar consistência e preservar energia. Lembra que o nosso cérebro ele é meio preguiçoso. Ele não quer gastar energia à toa. Preguiçoso não, ele é eficiente. Ele não quer gastar energia à toa. Então, ele vai estar buscando preservar energia. Ele vai estar, então, reforçando um sistema de crenças que satisfaça as nossas necessidades básicas: conexão, autonomia, prazer e autoestima. Ele vai estar sempre se esforçando para satisfazer essas necessidades. E aí, ele vai estar criando alguns esquemas motivacionais, que pode ser um padrão ansioso, um padrão fugitivo, por exemplo, para a gente conseguir satisfazer essas necessidades emocionais. Aqui entram as nossas crenças, a nossa forma de lidar com o mundo. Então, um padrão ansioso, o que que é? Quando a gente costuma lidar de uma forma muito apegada com as pessoas e com as coisas à nossa volta. Aquela pessoa que tá sempre mandando mensagem: ai, tá tudo bem, você tá bravo comigo? Sabe, aquela pessoa que tá sempre olhando a conta do banco: ai meu Deus, será que sumiu do dia pra noite todo o dinheiro que eu tenho? Então, um padrão ansioso. E tem um padrão fugitivo, aquela pessoa que vai estar se esquivando de tudo e de todos, porque se eu não tô vendo, não tá acontecendo. Então, são dois padrões que a gente costuma ter. A gente pode estar oscilando de um padrão pro outro. Tá, mas enfim, existem diversos esquemas motivacionais, formas como a gente vai estar se comportando para a gente conseguir satisfazer as nossas necessidades básicas. Então a gente tem essa crença: eu preciso agir dessa forma para que eu consiga me sentir segura. Então,
Por exemplo, uma crença negativa que você carrega sobre dinheiro, ela vai te levar a ter um certo comportamento. Às vezes você se sabota de estar gastando dinheiro com coisa que não precisa. Então, é um esquema motivacional que você encontrou, uma forma de que você encontrou de agir, que vai estar reforçando o seu sistema de crenças. Então, aqui a gente tem os mecanismos de autoproteção. Então, quando a gente é criança, a gente vai estar formando alguns mecanismos de autoproteção, já vou estar falando sobre isso. E aí, o que que acontece? O nosso sistema de crenças, ele vai estar buscando satisfazer essas necessidades básicas. E aí a gente vai ter certos esquemas motivacionais, formas de se comportar. A gente vai fazer algumas cagadas. E aí essas cagadas vão estar gerando pra gente experiência. Essa experiência vai trazer validação de crenças por sincronicidades negativas. Então, lembrando lá do bloco 2 que a gente falou sobre sincronicidades, sobre crença, sobre identidade, certo? Então, a gente vai ter certa experiência e falar: opa, a vida é uma desgraça mesmo. Isso aqui acontece mesmo. Então, isso vai estar validando o nosso sistema de crenças. Então, é como se a gente ficasse tentando se provar o tempo todo que a gente está certa. E aí, a vida vai estar trazendo essa confirmação pra gente. Mas é a gente que está se sabotando, é a gente que está manifestando essas próprias experiências. E a gente acaba tendo o reforço de crenças negativas. Então, essa experiência que a gente tem, ela vai funcionar de feedback por metas atingidas. E são metas ruins mesmo. Eu tenho meta de provar que todo mundo me trai, de provar que eu sempre fico sem dinheiro. Então, a gente tem cria essas metas imaginárias que são negativas. Olha só que doido. E a gente vai trazendo, a partir da experiência, um feedback. Então, a gente vai estar reforçando, validando essas crenças negativas. E aí, claro, a gente vai repetindo, repetindo, repetindo. E a gente tem um feedback por consistência. As coisas sempre são assim, então é desse jeito que as coisas funcionam. Então é difícil a gente sair desse ciclo, né? A gente sair de crenças negativas para crenças positivas. Mas só para vocês entenderem como muita cagada que a gente faz, ela vem lá da infância, né? Da gente não ter uma satisfação das nossas necessidades emocionais, da gente criar certos mecanismos de comportamento para a gente satisfazer essas necessidades emocionais que vão reforçando crenças negativas, certo? E aí, quais são os mecanismos de autoproteção? Então, a criança interior ferida, ela vai estar criando mecanismos de autoproteção para ela se sentir segura. Inclusive, se você tem muitas dificuldades para lidar com a sua criança interior, eu recomendo esse livro, tá? Da onde eu tirei aqui esses mecanismos de autoproteção, que é Acolhendo a Sua Criança Interior, da Stephanie Stahl. Esse livro é completo, perfeito e atualizado, 2022, novinho, tá? Primeiro, o mecanismo de autoproteção. O que que a gente faz para se proteger que acaba sendo uma grande cagada? Vitimização. Vitimização não preciso nem explicar, né? Quando a gente se vitimiza, ai, mas por quê? Tudo dá errado pra mim, nada tá certo, etc, etc. Isso acaba te prejudicando, você não vai ganhar um prêmio porque você é vítima, a vida não é uma novela, você só vai acabar se prejudicando. Projeção. Às vezes é muito difícil para a gente enxergar as nossas próprias sombras. E aí, o que que a gente faz? A gente projeta nas outras pessoas. E aí, se eu tô muito mal-humorada, por exemplo, parece que tá todo mundo à minha volta mal-humorado. Só que, na verdade, eu que tô um saco. Só que eu tô projetando isso nas outras pessoas. Então, vitimização e projeção são dois mecanismos de autoproteção que todo mundo tem. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo passa por isso aqui em algum momento. Então, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Repressão. Repressão também é um mecanismo de autoproteção. Quando a gente recalca, eu não quero ver, eu escondo isso. Então, isso aqui é muito a partir da psicoterapia, né? A partir de processos terapêuticos mais longos, mais contínuos, que a gente consegue observar aquilo que a gente pode estar reprimindo. Mas a gente costuma não querer olhar, sabe? Se eu não tô vendo, não existe. E aí a gente vai reprimindo muita coisa. Perfeccionismo, obsessão pela beleza e por reconhecimento. Isso aqui também é um mecanismo de autoproteção da criança interior. Quando a gente quer ser perfeito, quando a gente tá assim, ai, não pode ter um pelinho aqui a mais, não pode ter isso, sabe? Eu preciso estar magra, linda, maravilhosa, eu preciso estar perfeita. Isso é um mecanismo de defesa, a sua criança interior tentando se proteger, tentando então satisfazer as necessidades emocionais que ela tem, certo? Outra coisa. Obsessão por harmonia e hiperadequação. O que que é isso? Eu não sei dizer não. Eu não sei brigar com as pessoas, eu não sei impor limites. Eu tô tentando manter a harmonia a qualquer custo dentro dos meus relacionamentos. Eu acabo me adequando sempre à vontade de outras pessoas. Então, aquele momento que eu não consigo dizer não, não consigo lidar com conflitos, eu tô sempre fugindo de conflitos, eu sempre tento manter a harmonia a todo custo dentro dos meus relacionamentos pessoais e profissionais. Esse é o mecanismo de defesa da criança interior. Você se estragou assim lá na sua infância. Outra coisa, síndrome do herói.
Ai, mas eu preciso resolver. Se eu não fizer, ninguém faz bem feito. Ai, mas a minha família precisa muito de mim. Eu preciso ajudar todo mundo. Será? Será que você precisa estar nessa posição de herói, de heroína? Então, a posição da heroína é uma posição assim que muitas mulheres acabam ocupando, né? E a vida coloca as mulheres nessa posição. Só que se você não sai dessa posição, minha filha, você fica aí pra sempre, sabe? Eu gosto muito da música do Raul Seixas que ele fala: Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Então é isso, sabe? Não seja besta, você não precisa ser heroína. Você pode estender a mão, você pode ajudar as pessoas, mas quando você tá nessa síndrome da heroína, sabe? De querer ajudar todo mundo, eu preciso, mas se ninguém ajudar, se eu não ajudar, ninguém ajuda, eu preciso, é minha posição. Para com isso, sabe? Todo mundo é adulto, todo mundo sabe se resolver sozinho muito bem, ou pelo menos deveria. Então. É aquela criança que tá sempre resolvendo problemas, às vezes, né? Teve que lidar com as coisas sozinha e acaba sendo essa adulta que precisa ser funcional o tempo todo, precisa resolver o problema de todo mundo o tempo todo, ajudar todo mundo o tempo todo. E ela acaba se desgastando. Síndrome de Peter Pan. O síndrome de Peter Pan é aquela pessoa que não quer crescer, né? Que não quer lidar com responsabilidade, não quer lidar com um projeto que vai estar cobrando um pouquinho mais dela. Ela não quer lidar com qualquer coisa, não quer nem adotar um cachorro, porque ela tem medo de lidar com a responsabilidade de cuidar desse cachorro, sabe? Então, às vezes isso se manifesta de uma forma mais explícita, sabe? O tuco da grande família, aquela pessoa que não quer trabalhar, não quer fazer nada. Mas às vezes isso vem de uma forma um pouquinho mais disfarçada. Quando você se sabota para desenvolver projetos que sejam maiores, por exemplo, porque você tem medo de não dar conta desses projetos. Então é você recorrendo ali ao Peter Pan, sabe? A não querer crescer, não querer lidar com coisas que podem exigir mais compromisso de você. Poder e controle. Poder e controle aqui, ó, é o mecanismo de autoproteção das crianças ansiosas. Elas querem estar no controle de tudo. Elas querem ter o poder sobre tudo para elas se sentirem seguras. Aí vem a vida, acontece, mudança, as coisas dão errado, porque a vida tem dessas. Essa pessoa aqui, ó, fica absurdamente doida porque as coisas fogem do controle. E aquela pessoa que vai tentar ser controladora nos relacionamentos, ela quer estar chefe, sabe? É o boss, é a CEO das relações. Ela quer mandar, não, precisa ser do meu jeito. Se quiser se relacionar comigo é dessa forma. O trabalho precisa ser desse jeito. E essa pessoa vai estar sempre se lascando, porque a vida não é assim. A gente não vai ter o controle sobre tudo. Como a gente aprendeu lá no bloco 2 sobre aprender a navegar com as sincronicidades, tá? Então, poder e controle são mecanismos de autoproteção da criança interior. Quando a gente tenta controlar sobre tudo, quando a gente tenta ter o poder sobre tudo, você não tem. Precisa aceitar um pouco, né, essa nossa insignificância, às vezes, diante dos processos da vida. A gente não consegue dar conta de tudo, tudo bem, estamos seguras mesmo assim. Agressividade. A agressividade também é um mecanismo de autoproteção da criança interior. Geralmente são crianças que experienciaram alguma figura agressiva já dentro do lar, elas acabam internalizando isso do opressor, né? É fuga e evitação. Fugir e evitar demais as coisas, né? Não tô vendo, não tá acontecendo, não responde mensagem, não vai atrás, some. Se eu não tô vendo, não tá acontecendo. Então, também é um mecanismo de autoproteção. Medo de proximidade, sobrecarga emocional, ter medo de se aproximar das pessoas e acabar se envolvendo demais, isso trazer uma sobrecarga. Isso aqui acontece muito com pessoas que tiveram, por exemplo, um pai ou uma mãe que desabafou muito com elas. Às vezes aquela mãe que ficava falando, ai, mas seu pai não presta, seu pai faz isso, seu pai faz aquilo. E a criança lá, com 6 anos, sabe? Sem saber lidar com aquilo. Então aquilo cria pra ela essa ideia de que relações trazem uma sobrecarga emocional, porque ela não tem maturidade ainda pra estar gerindo aquelas situações e a mãe vai trazendo, o pai vai trazendo. Então, geralmente acontece dessa forma. E encenação e mentiras. Então, encenação e mentiras não é você ser mitomaníaco, ficar mentindo igual doido, né? Mas é você fingir ser uma pessoa que você não é. Você sente que você precisa performar para você ser aceito. Sabe que você precisa fingir ser alguém que você não é. Então você tá sempre pisando em ovos, sempre lendo o ambiente para ser uma pessoa que você não é porque você não se sente seguro. Tá sempre encenando e é muito cansativo isso. E narcisismo. Narcisismo também é um mecanismo de autoproteção da criança interior. E narcisismo não é uma pessoa mega ruim, absurda. Às vezes você pode ser narcisista e você não tá percebendo. Então a gente precisa também se colocar nesse lugar de humildade e de uma autoobservação muito sincera, né? Pra gente conseguir reconhecer, porque às vezes dói pra gente se ver dentro dessas posições. Porque falar, eu tenho obsessão por harmonia, eu quero ser boazinha o tempo todo. Pode ser mais fácil do que eu falar, poxa, eu sou agressiva nas minhas relações.
mas é só a partir dessa autoobservação, né, de eu tomar consciência disso que eu consigo me entender. E esses mecanismos de autoproteção, eles nos atrapalham tanto nos nossos relacionamentos, como também dinheiro, trabalho, tá? Porque é uma postura errada que a gente tem diante da vida e que a gente tenta se proteger, crenças negativas vão sendo reforçadas e a gente acaba se sabotando. Trauma familiar, vamos falar sobre epigenética. Vou começar aqui primeiro. Os que vieram antes. Eu li esse livro que mudou minha visão sobre como as coisas são, que chama Não Começou com Você. E tem essa frase: às vezes a dor submerge até encontrar um caminho para a manifestação ou a resolução. Essa manifestação costuma ser encontrada nas gerações seguintes e pode reemergir como sintomas difíceis de explicar. O que que acontece? Não somos tábuas em branco, né? A gente é influenciado por aqueles que vieram antes de nós, em especial as últimas 3 gerações. Então, às vezes a gente pode nascer com algumas questões daqueles que vieram antes da gente para a gente resolver. Então a gente veio lidar com alguns BOs, sabe? Com alguns problemas que aqueles que vieram antes da gente não conseguiram resolver. Então, um exemplo, assim. Às vezes as mulheres da sua família sempre foram traídas. As últimas 3 gerações das mulheres da sua família. Você vai e é traída. Toda relação que você tem, você é traída. Enquanto você não olha para isso, você não consegue resolver esse problema. Você não percebe a raiz desse problema. Às vezes você tem dificuldade para lidar com dinheiro. Por exemplo, trazer até um exemplo pessoal meu. A família da minha mãe, ela veio da Espanha. E aí, nossa, todo mundo pensa, né? Europeu, tudo chique. E assim, gente, o pessoal que veio da Espanha veio fugindo da guerra, veio fugindo da fome, veio fugindo de doença, né? Da praga que tinha lá, de uma doença que tinha da gripe. E imagina a memória dessas pessoas. Elas chegam num país, viajam assim de barco em condições ridiculamente absurdas para tentar sobreviver em um local que elas não fazem ideia de como funciona. E aí, imagina, o povo brasileiro. Todo mundo tem essas memórias de dor dentro da família. Todo mundo tem algum processo de cura para resolver. Todo mundo, em algum grau, é descendente de indígena, descendente, de africano. Então, são pessoas que têm muitos traumas, né? Pessoas que tiveram que suportar muitas coisas. E até absurdo pensar como a gente tem descendência muito de mulheres indígenas, mas não de homens indígenas. Então dá para entender, né, o que que isso significa. Então a gente traz muitas memórias de dor. E aí, por exemplo, trazendo o meu exemplo de família espanhola. Então pensa que essa família ela viveu muita escassez. Né? Ela teve que vivenciar um medo muito grande de perder dinheiro. E aí eu percebi isso na família da minha mãe, que a mãe dela, enfim, a avó dela, eram pessoas que tinham muito medo, sabe, de perder dinheiro. Parece que estavam sempre vibrando nesse medo, sempre nessa escassez. E aí, se eu não tiver essa atenção, eu reproduzo esse medo dentro da minha jornada. Então, é difícil pra gente, só que eu acho que o povo brasileiro ele veio trazer uma cura espiritual muito grande. Eu concordo muito com o Newton Schultz, que é um astrólogo, que ele fala que esse grande despertar espiritual ele acontece principalmente no Brasil, né? Porque o Brasil ele tem um papel espiritual muito importante. Então, imagina a responsabilidade que a gente tem de cura, né? É um poder muito grande que a gente tem, um poder cultural, um poder espiritual muito forte que a gente tem, mas é um processo de cura também muito forte que a gente precisa carregar. E se você escolheu reencarnar aqui, tem o seu motivo, né? Tem, assim, essa razão de você estar aqui, você não está aqui à toa. Então, ser brasileiro, eu diria que é um fardo, mas também é uma honra, né? Do ponto de vista espiritual. E por que que eu tô trazendo isso aqui com vocês? Porque muita coisa, às vezes, que você pode estar passando não é sua, sabe? Você traz as pessoas que vieram antes de você, em especial das últimas 3 gerações. Nesse livro, ele traz uns exemplos, assim, bem sensíveis. Até teve um exemplo de, por exemplo, um cara que ele acordava no meio da noite com um frio inexplicável. E aí ele foi investigar, o tio dele tinha morrido de hipotermia, sabe? Então são situações assim que a gente não consegue explicar. E é importante que você, dentro do que for possível, tenha um conhecimento daquilo que aconteceu com você, se perceba. E às vezes é difícil pra gente, em especial para famílias que têm menos privilégio,
né, que seria a grande maioria das famílias ter essa memória. Eu penso que a memória, ela é um privilégio que a gente tem, né, dentro do sistema que a gente vive hoje. Então, famílias que carregam fotos, que têm diplomas, que passam histórias adiantes, geralmente são famílias mais ricas, né? As famílias que vêm de um lugar mais de escassez, de menos privilégio, que são a grande maioria das famílias, às vezes não tem essa memória passada. E é difícil para a gente conseguir trazer essa observação. Mas você às vezes fazer um Ho'oponopono, sabe? Você fazer uma limpeza energética, você fazer um culto aos seus ancestrais, mas entender que nem sempre começou com você. Sabe? Às vezes um problema que você tem que está muito recorrente dentro da sua trajetória, não é uma coisa que nasceu com você, mas que você veio resolver. Então, olhar para o seu sucesso, olhar para relacionamentos saudáveis, olhar para sua abundância como um direito seu e como uma cura que você traz não só para você, mas para aqueles que vieram antes de você. Então, sempre que possível, se observe, né? Quem são essas pessoas que vieram antes de você? Qual que é o passado da sua família? De que forma isso pode estar te afetando hoje? E o que que a sua família espera de você também? Às vezes você tem uma certa cobrança, né? Eu espero que a Bianca seja essa pessoa na família, que ela traga isso. Às vezes a pessoa nasce já com uma certa responsabilidade de resolver problemas financeiros da família, de cumprir um certo papel emocional. Então é você entender quais são esses fardos invisíveis, né? Essas heranças invisíveis que a gente carrega dentro do que for possível. Né? Novamente, é difícil para famílias que não têm privilégio ter essa memória, né? A memória é um grande privilégio, a memória familiar. Só que dentro do que for possível para você, busca trazer essa observação, busca se entender, observar como isso pode estar ressoando no seu campo. E sempre é importante lembrar que a gente só se torna adulto quando a gente se desprende do nosso passado infantil e as expectativas que os nossos familiares colocaram na gente. E Triângulo do Drama? Triângulo do Drama eu adoro trazer porque todo mundo cai nisso aqui. Todo mundo, sem exceção. O Triângulo do Drama é um modelo social de interação humana, o qual mapeia um tipo de interação destrutiva que pode ocorrer entre pessoas em conflito. Foi concebido por Stephen Karpman, influenciado aqui por estudos de Eric Berne, o pai da análise transacional. Então, o que que é o Triângulo do Drama? São três posições que a gente acaba entrando nos nossos relacionamentos que nos prejudicam. Primeira posição, herói. É a síndrome da heroína ali que eu falei, né? Ah, eu sou tão boazinha, eu sou tão legal, eu ajudo todo mundo. Eu resolvo o problema de todo mundo. Nossa, parabéns, né? Você faz isso porque você tá ganhando alguma coisa, não porque você é genuinamente boa. Você não é a Madre Teresa porque você tá ajudando todo mundo. E aí o síndrome do herói vem geralmente com essas frases aqui, ó. Depois de tudo que eu fiz por você, eu tô sempre te ajudando. Se eu não agradar ele, ele vai acabar me deixando. Se eu não ajudar ele, ele não consegue fazer sozinho. Precisa ajudar, senão a pessoa não consegue. A pessoa lá com 30 anos de idade. Então, sempre que você se coloca nessa posição, você destrói seus relacionamentos. Ah, mas mais nada. Ponto. Segunda posição, vilão acusador. É muito mais fácil a gente colocar o dedo na cara do outro, né? A culpa é sua. Você que não faz nada certo. Isso aconteceu porque você é incompetente. Você não valoriza a nossa relação. Também atrapalha qualquer relacionamento. E por último, a vítima. Ah, isso sempre acontece comigo. Estão sempre me tratando mal, nada dá certo pra mim, estão sempre me excluindo. Porque você deixa, porque você é tonta. Entende? Então, observa que essas três posições, elas tiram a nossa autorresponsabilidade. E aí isso acaba prejudicando qualquer relacionamento. Relação profissional, inclusive, tá? Às vezes você tem um cliente, você quer fazer tudo pelo cliente. Não consegue, o seu cliente é adulto, ele precisa se virar sozinho. Se você lida com adultos. Entende? Então, observa, porque a gente cai aqui em alguma dessas três posições em algum momento dos nossos relacionamentos. E vamos lá. Se relacionar é uma habilidade, não é um dom, é uma habilidade. A gente desenvolve. Relacionamentos não são mágica, relacionamentos são comprometimento. Não existe conto de fadas. Que tristeza, né? A gente acha que a gente vai entrar numa relação, vai ser perfeita, vai dar tudo muito bem, e amigos e família, e amor. Poxa, dá um trabalhão. Não somos ensinadas a nos relacionar, o que nos leva a dinâmicas confusas dentro das relações pessoais e profissionais. Então, lembrando, aqui essa aula não é só sobre relações afetivas, tá? Relações de uma forma geral. Muitos problemas são evitados com uma boa comunicação. O problema é que se comunicar, gente, às vezes pega num lugar um pouquinho mais profundo. Eu vou falar o que eu sinto, mas vai achar que eu sou tonta. Ah, tá muito vulnerável. Ai, sabe se a pessoa mandar eu pra aquele lugar?
Então, se comunicar exige muita vulnerabilidade, por isso que a gente acaba evitando muitas vezes. E se relacionar é uma via de mão dupla. Sempre importante lembrar disso. Você pode ser assim, a coach das relações, a pessoa que mais se relaciona bem que você conheceu na vida. Se você está se relacionando com uma pessoa que não tem maturidade emocional, tanto faz. Tanto faz. Você pode ser perfeita. Relacionamentos são vias de mão dupla, tá bom? Aí vamos começar falando sobre comunicação. Comunicação, gente. Comunicação é a base de qualquer relacionamento. É onde a gente alinha expectativas, é onde a gente entende sobre o que o outro está sentindo, a gente expressa o que a gente está sentindo. Isso, assim, é muito importante para qualquer relacionamento. Relações pessoais, relações profissionais, familiares, afetivas, relação com o seu pet. Todo relacionamento precisa ter comunicação. A gente não adivinha o que eu tá pensando. Ai, mas é óbvio. Será que não tá vendo isso? Tão óbvio. Não, às vezes não tá. Às vezes o que é óbvio pra você não é óbvio para o outro. Então precisa ter essa dedução que todo mundo tem 5 anos de idade, sabe? O que, assim, falar as coisas mais bestas. A gente peca muito nisso, né? De achar, não, isso aí é óbvio, a pessoa vai saber. Não sabe. Gente, e quem trabalha com pessoas sabe disso. A gente vai criando regra, sabe? Porque as pessoas são criativas. E às vezes o que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro. E aí, sempre que tem uma regra, sabe? Você entra no estabelecimento, tem uma regra absurda. Não pode entrar com uma melancia na cabeça. Aí você pensa, mas por que que tem esse cartaz? Porque precisa comunicar isso. Alguém entrou com uma melancia na cabeça em algum momento. Então, a comunicação, ela é essencial, tá? Básico, estrutural de qualquer relacionamento. E escutar faz parte de comunicar. Sempre importante pensar isso, não é você ficar falando, rablando ali o tempo todo na cara da pessoa e não deixar ela falar também. Então, existe o diálogo e existe o monólogo. Relacionamentos precisam de diálogo, de dois, não mono, um, de dois. E a comunicação ela vai muito além da fala. Ela fala sobre a sua postura, o seu tom, o seu olhar, o silêncio também comunica muito, a aparência que você vai estar utilizando. Então, por exemplo, a gente pode começar a falar aqui sobre trabalho. Se você chega no trabalho toda capenga, será que você está comunicando que você está levando aquele trabalho a sério? Ah, mas as pessoas julgam muito pela aparência, não é justo. Mas é a vida, você está comunicando. Se você tá lá sem lavar o cabelo, toda desgrenhada, com sapato velho, tênis sujo, indo trabalhar, ai, mas por que eu não ganho uma promoção? Alguém tá te levando a sério? Com esse tênis de adolescente, não trabalhar sujo? Com esse cabelo sujo? Entende? Então, você tá falando o tempo todo, você tá se comunicando o tempo todo. Então, se eu tô aqui conversando com vocês de óculos e se eu tiro o óculos, são duas imagens diferentes que eu passo. Infelizmente, eu preciso do óculos que eu não enxergo. Mas o óculos, ele vai estar passando alguma coisa sobre mim, sobre a minha imagem. A roupa que eu escolho, a tatuagem que eu escolho colocar, ou a forma como eu uso o meu cabelo. Tudo isso comunica. A gente pode pensar na comunicação aqui também, a postura, o tom, o olhar que eu uso com as pessoas. Então, se eu falo para vocês dessa forma, é que a gente precisa trabalhar a comunicação, é uma certa imagem, né? Uma certa mensagem que eu estou tentando passar para você. Agora, se eu falo nesse tom aqui que eu costumo falar, que é um pouquinho mais bravo às vezes, né, do meu ascendente em Áries, é outra coisa, né? Eu quero também trazer um puxão de orelha. Então não adianta você chegar para uma pessoa que você brigou e falar, nossa, mas você também faz tudo errado, ou tentar comunicar alguma coisa com esse tom mais agressivo. Você precisa falar as coisas do jeito certo, né? Você gosta que as pessoas falem com você de qualquer jeito? Chega alguém e fala, você faz tudo errado. Você fala, vai pra puta que pariu, né? Então precisa ter essa atenção a respeito de como você fala. Isso em qualquer relacionamento que você tenha, com qualquer pessoa que você se comunique, tá? Então não é só o que você fala, mas o como você fala. Então, qual que é o tom que você escolhe? É o óbvio que precisa ser dito, gente. É o óbvio. Porque a gente, às vezes, tem essa síndrome de estrelinha, sabe? A gente quer ser muito protagonista. E a gente acha que todo mundo tem que nos entender, que a gente tá certa, e a gente precisa colocar nesse lugar de humildade e também prestar um pouco mais de atenção e querer ser compreendida, tá? Querer ser compreendida, se comunicar de uma forma correta. E muitos conflitos surgem da expectativa de ser compreendido sem se responsabilizar pela clareza. Eu quero que a pessoa me entenda, mas eu não quero ser claro o suficiente por isso, sabe? Eu não quero, às vezes, falar o que eu tô pensando. Eu não quero chegar pro meu chefe e falar que eu quero uma promoção, porque, nossa, vai que ele não me dá.
Eu não quero falar pro meu companheiro que eu tô brava com tal coisa. Eu quero que ele adivinhe que eu tô brava com tal coisa. Então a gente precisa se responsabilizar também por aquilo que a gente fala. E aí, comunicação não violenta, deve estar todo mundo já de saco cheio disso, que é observar, nomear sentimentos, expressar necessidades e fazer o pedido. Percebi que a louça está acumulada há 2 dias. Observação. Isso me deixa frustrada e sobrecarregada. Como eu estou me sentindo. Porque preciso de um ambiente organizado e limpo para me sentir bem. Eu não sou uma porca. É o que eu queria falar, mas eu vou falar isso. Porque preciso de um ambiente organizado e limpo para me sentir bem. Aí eu faço o pedido. Você poderia lavar a louça hoje à tarde? Então, muita coisa que a gente tem de comunicação, em especial que tem mulheres aqui nesse grupo com homens, tá? Resolve desse jeito. Ah, mas é óbvio. Não é óbvio para ele. Não é. Então, faça os pedidos. Já dê a solução. Não fique esperando que a pessoa te traga a solução. Fala o que você quer, sabe? Já fala. Às vezes você quer falar, ô, seu imundo, você não vai lavar essa merda dessa louça, não? Tá aqui faz 2 dias, seu porco? Não, você tem que falar, olha, a louça tá acumulada faz 2 dias, né? Isso aqui tá me deixando incomodado, eu preciso de um ambiente limpo, eu fico estressado. Tem como você lavar ainda hoje? É chato, mas, gente, se relacionar às vezes é chato também. Isso aqui para qualquer relação, tá, gente? Relações profissionais, por exemplo, relações sociais, afetivas, qualquer relacionamento que você tiver, comunicação não violenta funciona. Mas você precisa também se relacionar com uma pessoa que esteja um pouco aberta, né? Porque não adianta você chegar assim, toda suave com seu companheiro e ele também não lavar a louça hoje à tarde. Sabe? Então, precisa saber quem vale a pena, né? A gente está se comunicando, lembrando que são diálogos e relacionamentos são uma via de mão dupla. Vamos lá. Equilíbrio entre dar e receber. Toda relação, com exceção da relação com os pais e com os filhos, funciona como se existisse uma balança invisível, que precisa ter um equilíbrio entre o dar e o receber. Tem momentos e momentos dentro de uma relação, mas se atentar a isso é essencial. Quando a gente pensa em sistema familiar, a gente vai pensar que os nossos pais vão sempre entregar mais pra gente, e se você tiver filhos, você vai entregar sempre mais para os seus filhos. Então são duas relações que o desequilíbrio, ele é respeitado, ele deve ser mantido. Você não deve, em hipótese, fazer mais pelos seus pais e os seus filhos não devem fazer mais por você. Precisa ter essa hierarquia, certo? Num mundo perfeito. Agora, todas as outras relações que a gente tem, elas precisam ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. A gente precisa respeitar esse equilíbrio. Tem momentos e momentos. Por que que eu falo isso? Às vezes seu parceiro tá doente, seu parceiro tá passando por uma barra na família, uma barra no trabalho, e você vai estar fazendo um pouquinho mais. Só que aí, se você estiver passando por uma barra depois, ele vai fazer um pouquinho mais por você também. Então, esse equilíbrio ele vai sendo respeitado. Tem momentos e momentos. A gente precisa também ler o ambiente, ler a relação. Só que a gente sabe às vezes quando a gente tá sendo tonto e quando a gente tá fazendo muito por uma pessoa, a gente não tá sabendo receber. Tem gente que tem muita dificuldade em receber, gente. Em receber amor, em receber ajuda. É a pessoa que quer sempre fazer. Isso aqui geralmente vem de uma pessoa que tem esse mecanismo de defesa aqui, ó. Poder e controle. Porque se ela é quem ajuda, se ela é quem doa, logo ela está no controle. Pode ter aqui também obsessão por harmonia e adequação, pessoa que está sempre buscando harmonia nos relacionamentos e ela vai estar fazendo de tudo para manter essa harmonia, inclusive se doando horrores. Então, é você olhar para suas relações pessoais, suas relações profissionais. Então, se você, por exemplo, é uma prestadora de serviço, será que aquilo que você está entregando para as pessoas está sendo digno, sabe? O que você está recebendo? Às vezes você está cobrando um valor muito abaixo. E isso vai estar criando uma dívida kármica naquela relação. Isso vai estar voltando para você. Aquela pessoa vai ficar criando ressentimento com você. E assim, quando esse desequilíbrio ele é desrespeitado, esse desequilíbrio na verdade acontece, né? O equilíbrio é desrespeitado, isso vai criando uma dívida kármica na relação, e isso vai criando ressentimento também. Porque imagina que você tá lá fazendo tudo pela pessoa. Ela vai se sentir meio bosta, sabe? De, poxa, tá fazendo tudo por mim também. Não necessariamente ela vai se sentir grata. Dificilmente ela vai ficar, nossa, que delícia que essa pessoa tá na minha vida, ela faz tudo por mim. Ela vai ficar ressentida. Então, é muito comum, por exemplo, relações afetivas heteronormativas. Às vezes a mulher que quer ser mãe do homem, ela vai, aí marca o médico, faz comida, faz isso, faz aquilo, faz tudo. E o cara lá fazendo nada por ela, e ela fazendo tudo. Isso cria um ressentimento. E aqui que ela vai estar na posição de mãe, né? Ninguém se relaciona com a mãe. Pelo menos não devia. Ninguém se relaciona com a mãe. Então,
Isso vai estar criando uma dinâmica horrível dentro do relacionamento, dentro de uma relação profissional. Se você é aquela pessoa que está sempre entregando, 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 você não ganha o suficiente para isso. Você vai criar um ressentimento, vai ficar uma energia estranha. Então, às vezes a gente pensa que assim, não, porque eu vou me doar pra caramba, e aí essa pessoa vai reconhecer o meu potencial, e aí isso vai me ajudar. Isso não acontece, gente, não acontece. Esse over delivery que a gente faz nas nossas relações, ele acaba criando uma dívida kármica, acaba criando ressentimento. Então, os acordos eles precisam ser respeitados. Então, se você tá ganhando pra fazer X, você vai fazer X. Se seu parceiro está entregando Y, você entrega Y. Vocês vão conversando para ajustar. Então, converse com o seu chefe. Olha, eu percebi que eu estou fazendo um pouquinho mais, eu acho que eu mereço um aumento. Ou, eu estou entregando tal serviço, eu me especializei, vou cobrar um pouquinho mais caro. Ou com o seu parceiro, olha, eu senti que a relação precisa de um patamar maior, a gente precisa se entregar um pouquinho mais. Vai conversando e vai ajustando. Agora, ficar o desequilíbrio, isso não vai te ajudar. E a gente cria muito essa ideia de que, vai ficar grata, né? Essa pessoa vai gostar. E assim, você vai ser sempre a tonta. Tanto nos seus relacionamentos pessoais, às vezes é aquela amiga que tá ali, sempre ouvindo o desabafo de todo mundo e ninguém escuta o seu. E nas relações profissionais, isso aqui prejudica muito, porque você vai ser a tonta que vai estar ali fazendo hora extra e na hora de ter uma promoção ninguém vai pensar em você, porque você já tá fazendo de graça. Então, sejam espertas. E expectativas? Expectativas são palavras. Uma palavra, né, interessante, porque a gente precisa de expectativa pra gente levantar da cama, mas expectativa demais, será que é bom? Expectativas. Melhoramos nossos relacionamentos pessoais e profissionais quando nos preocupamos genuinamente em compreender o outro. Eu quero entender o que que o outro está pensando, o que que o outro quer de mim. Essas expectativas são negociáveis. Asterisco, com exceção das relações profissionais, porque, enfim, né, são mais restritas, a depender da dinâmica relacional. Essas relações são menos negociáveis, né? A gente sabe. Porém, a gente deve aprender a trabalhar a flexibilidade e se atentar a essas expectativas, sabendo nomeá-las, porque isso vai trazer para a gente grande auxílio para a gente expandir nossas relações. Então, quais são as expectativas que eu tenho sobre o outro e que o outro tem sobre mim? Isso me ajuda a criar laços mais fortes, ajuda a expandir minhas relações. E assim, eu tô falando de você ser boazinha, tá, gente? Aqui, ó, vamos romper com essa ideia de Madre Teresa, de amor genuíno. Ótimo, porque eu sei que todo mundo aqui é gente boa. Mas vamos ser esperta. Vamos saber utilizar os relacionamentos em nosso favor também, certo? Relações profissionais, por exemplo. Vamos fazer um exercício. Esse exercício depois eu acho que eu deixei na apostila. Quero que todo mundo faça. O que o meu superior empregador espera de mim? Às vezes você vai e questiona ele. Porque às vezes você tá achando que você tá no cargo e você tem que fazer tal coisa. Que ele tá esperando um certo projeto de você com prioridade. Só que na verdade ele tá esperando o outro. Pergunta: o que você espera de mim nesse projeto? O que que você tá esperando de mim nesse cargo? Quais são as tarefas de maior importância nesse momento? Ele vai te achar incrível. Sabe? Vai até brilhar o olho, pode ter certeza. E aí você consegue entregar o que as pessoas esperam de você. Não tenta adivinhar, sabe? Não fica tentando adivinhar. Ai, será? Eu acho que é isso. Pergunta, marca uma reunião. Seja cara de pau, vai lá, fala o que que você quer de mim. A pessoa vai falar. E aí você faz, e aí, nossa, que harmonia que se cria. E aí, na hora de pensar na promoção, pense em você, não vai pensar no outro. Porque você foi proativa de ir lá e falar: o que que você está esperando de mim nesse cargo? Gostaria de marcar uma reunião para a gente alinhar umas expectativas, para eu entender como melhor me posicionar nesse trabalho, para eu entender o que que é prioridade nesse momento. Está fazendo uma reunião de alinhamento, de projeto? Ah, beleza, o que que é prioridade? O que que eu devo estar focando com mais atenção? O que que as pessoas esperam de você? Você vai ganhar alguma coisa com isso também. Então, pensar dos clientes, né? Que tipo de cliente que eu tô atraindo? Porque isso diz muito sobre você. Então, eu sei que tem muitas autônomas aqui no grupo, muitas autônomas da mentoria, então isso é importante se pensar. Que tipo de cliente eu tô atraindo? Será que eu tô alinhado para suprir as necessidades que esse público tem, que eu tô atraindo? Ou será que eu supro melhor as necessidades de outro público? E aí, como que eu posso estar atraindo esse outro público? O que que esses clientes esperam que eu entregue? E o que que eu realmente estou disposta a estar entregando? Então, dica para ganhar dinheiro.
tem que gerar vida para as pessoas. As pessoas, elas querem vida. Então, você tem que pensar em ser útil. E aí você tem que atrair pessoas que você possa ser útil. E aí você tem que pensar, será que as pessoas que eu estou atraindo hoje são pessoas que eu consigo ser útil? São pessoas que eu consigo entregar alguma coisa que elas precisam? E o que que essas pessoas estão esperando de mim? Então, dica de marketing, mas assim, dica pra vida, tá? De você perceber quem você tá atraindo, porque às vezes você não consegue suprir as necessidades dessas pessoas. E aí não é que você é inútil, é que você tá no público errado. E aí você precisa fazer esse realinhamento, entende? Então, é importante que você analise também essas expectativas que o seu superior, seu empregador, que os seus clientes têm sobre você, estão justas? Às vezes estão folgando em você. Você precisa também prestar atenção nisso, para ter relações que sejam equilibradas, certo? O que esperam de você? Você consegue oferecer sem que isso te represente autossacrifício? Porque também não é você, né, dar aquele lugar e dar raspado ainda. Você precisa também ter um discernimento sobre o que é saudável e o que não é para você. Algo precisa ser renegociado. Às vezes o chefe está esperando de você aquele lugar é aquele lugar raspado. E você fala, não, dentro do prazo que eu tenho, eu vou conseguir te entregar tal coisa. Ah, mas ele não vai gostar. Problema dele, gente. Você precisa ser sincera. E aí, se não tá legal pra você, ó, buscar novos espaços em que esse equilíbrio seja respeitado. Eu sei que a gente pode pensar, ah, mas não é simples assim, as coisas não são assim. É a sua crença negativa, e você fica nessa realidade imunda pra sempre. Então, você precisa também abrir esse espaço para manifestar relações melhores na sua vida. Por isso que a gente trabalhou esses dois temas nos últimos dois blocos. Porque você é co-criadora da sua realidade. Aí, se você tá atraindo relação bosta, que de alguma forma você sente que você merece isso. Só que a boa notícia é que você pode mudar. Às vezes a mudança não vem do dia pra noite, com um trabalho diferente. Mas você consegue fazer essa transformação. Tá? Então, pergunta, analisa, faz pesquisa de mercado. Então, para quem trabalha num CLT, para quem trabalha autônoma. E percebe, tá justo isso? Se não, o que que eu preciso me fazer, o que que eu preciso fazer diferente? O que precisa ser renegociado? Eu preciso me posicionar de uma forma diferente? Eu preciso buscar uma colocação nova no mercado de trabalho? O que que eu preciso fazer? Relações pessoais, mesma coisa. O que meus pais esperam de mim? Esse aqui é difícil. Eu sou responsável por suprir essas expectativas? Provavelmente não. Como posso ter responsabilidade afetiva sem negligenciar as minhas necessidades? Perguntas importantes aqui. Refletir sobre o que seus pais esperam de você para falar, às vezes, que pena, não consigo oferecer. Entendeu? E relações com os pais são complicadas, né, gente? A gente quer dar tanto e às vezes a gente nem recebeu tanto assim também. Então, precisa ter essa atenção com a criança interior que a gente falou lá em cima, tá bom? O que meu companheiro romântico espera de mim? O que é inegociável para ele no relacionamento? Pergunta. Fulano, o que que você espera de uma relação? O que que assim você não abre mão dentro de uma relação? A pessoa fala, ah, respeito, todo mundo fala respeito, mas não, fala a verdade, né? Seja sincero, não, eu quero gestos de carinho, eu quero meu tempo sozinho. Conversa, abre, né? Vamos ser um livro aberto aqui, falar tudo que tem que falar. E de que forma que essa pessoa se sente amada? Porque às vezes você vai se sentir amada com carinho. Às vezes essa pessoa não gosta muito de toque. Essa pessoa, ela gosta que você lave a louça pra ela. Ela vai se sentir amada desse jeito. E tudo bem, é o jeito dela. Então, é preciso entender também o jeito que outra pessoa se sente amada. Porque o seu jeito não é o jeito que todo mundo funciona. E a gente precisa se lembrar disso às vezes. Porque às vezes você tá ali tentando dar muito amor e a pessoa não tá se sentindo amada porque ela não aprendeu a amar desse jeito. Então, você precisa ter esse alinhamento de expectativas também. Como posso ter responsabilidade afetiva sem negligenciar minhas necessidades? Também é importante. Como que eu posso entregar para essa pessoa o que ela quer? Como eu posso fazer ela se sentir amada? Como eu posso trazer para ela o que é negociável num relacionamento, sem que isso implique em autossacrifício, sem que isso implique em um desrespeito comigo mesma? E o que meus amigos esperam de mim também? Qual a melhor forma de manter conexões verdadeiras, as fazendo sentir queridas, sem negligenciar as minhas necessidades?
tá? Então é importante que a gente busque se aproximar das pessoas, né? A gente busque criar laços, a gente busque entender, a gente busque fazer as pessoas se sentirem queridas, se sentirem amadas. Então a gente consegue mudar muito o dia das pessoas com isso. Então, desde o dia do seu chefe que tá às vezes de saco cheio, atolado de responsabilidade, lidando com muita coisa sozinho, até o seu parceiro que pode estar se sentindo meio sozinho, uma amiga que você tem que tá passando uma fase difícil e você nem sabe. Então, como que você pode ser luz para essas pessoas? Como que você pode fazer com que elas se sintam mais queridas, tá? Como elas se sintam mais amadas, sem que, claro, isso implique em autossacrifício, sem que isso implique em autodesrespeito, né? Você também respeitar as suas necessidades, estar com pessoas que estejam dispostas a entregar para você aquilo que você realmente merece. Tá? Mas é muito importante que a gente busque ser conexão, sabe? Porque eu acho que hoje a gente está vivendo essa epidemia de solidão e as pessoas não estão muito preocupadas em demonstrar esse carinho, demonstrar esse afeto. A gente espera muito do outro, mas a gente entrega muito pouco, muitas vezes, né? Pelo menos é o que eu enxergo muito assim no público que eu trabalho. Eu trabalho muito com pessoas de Gen Z, millennials, dos 20 aos 45 anos, mais ou menos, é a maioria do meu público. E eu acho que tem essa epidemia de solidão, né? Acho não, né? Tenho certeza, a gente vê muitas reportagens, muitos artigos sobre isso. E vem de um lugar, às vezes, muito egoísta, né? De eu esperar que o outro venha e fale, entregue e seja legal comigo, mas será que eu tô indo atrás de estabelecer essa conexão? Será que eu tô chamando? Então, aquilo que às vezes compartilham de amizades de baixa manutenção. Gente, relações de baixa manutenção não existe. Claro que todo mundo é adulto, todo mundo tem os seus problemas, mas a gente precisa de apoio. A gente nasceu para colaborar. E para mim, a solidão e o distanciamento, né, esse isolamento, na verdade, é uma manobra do sistema para a gente ficar mais fraco. Então, quanto mais juntas, quanto mais fortes a gente fica, né, together ali juntas, melhor é, sabe? Para a gente superar esse sistema que está muito desigual, para a gente conseguir se manter forte, a gente conseguir ir além. Então, sozinha você vai mais rápido, sozinha talvez seja mais fácil, só que junto com outra pessoa você vai muito mais longe, tenha sempre certeza disso. Então, eu queria trazer esse puxão de orelha, né? Sobre expectativas, porque sim, é muito importante a gente pensar e não se negligenciar nas nossas relações, porque mulheres elas são muito ensinadas socialmente a cumprir esse papel de gênero, né? De se dispor, de estar sempre à disposição. E é amiga, é mãe, é enfermeira, é tudo, né? Faz tudo ao mesmo tempo. E a gente precisa encontrar esse equilíbrio e se colocar em primeiro lugar. Só que, será que você vem sendo uma pessoa legal de se relacionar? Você vem sendo uma boa funcionária, uma boa empreendedora? Você vem sendo uma boa filha? Uma boa companheira romântica, você vem sendo uma boa amiga, né? O que que você vem fazendo para estabelecer conexão com essas pessoas? Então, se pergunta, quais são as expectativas? Pergunta para a pessoa. Ela vai amar, ela vai achar o máximo que você está perguntando isso para ela, pode ter certeza. Todo mundo gosta de se sentir visto, todo mundo gosta de ser ouvido, todo mundo gosta que alguém pergunta como que foi seu dia. Até o momento que você pergunta desde o seu chefe, até um cliente, até seu parceiro, essa pessoa vai dar para você a resposta que você precisa. E se for uma pessoa muito tonta, uma pessoa muito idiota que não vai gostar de responder isso para você, essa pessoa não é para estar na sua vida. É uma pessoa que não tem um mínimo de habilidade relacional, então busca outra, certo? Mas pergunta, não tenha medo de perguntar para as pessoas, não tenha medo de parecer tonta, de parecer cringe, de parecer emocionada. Tenha medo de parecer fria, de parecer distante, de parecer impessoal demais, tá? A gente precisa disso, a gente precisa de arte, de criatividade, de toque humano, de colaboração. O mundo precisa disso. E a gente está caminhando para um lugar, assim, muito diferente como sociedade. Eu tentei levantar isso com vocês no bloco 2 sobre permacrise, sobre as mudanças do mundo. Então, quem se destaca é quem é humano. Robô a gente já tem, né? Inteligência artificial a gente já tem. Então, seja humano. E seja o melhor humano, a melhor humana que você conseguir ser. Certo? E aí você faz a sua análise pessoal também, né? O que que eu espero dele? É, quais são as suas necessidades? Por exemplo, como seu superior e seu empregador. Aí você pode catalogar, pode escrever. Por exemplo, preciso receber feedback periódico para entender o que estou acertando e o que estou errando para poder ter uma melhoria contínua. Ou preciso que ele me repasse as minhas funções com clareza para que eu possa suprir suas expectativas. Você pode comunicar isso para ele. Combinar um acordo ali que dê para vocês dois suprirem isso. Porque é uma relação que não é porque ele tá te pagando ou que ele é seu superior que ele manda em você também assim, né? Você precisa também ter um retorno.
certo? Então, às vezes, claro, tem gente que é um saco, né? Mas fujam dessas relações, busquem espaços, porque existem espaços em que vocês serão valorizadas, em que essa atitude de você ir lá e entender essa expectativa vai ser muito valorizada, tá bom? Então, não é sobre o comportamento, mas onde esse comportamento é bem visto. Então, busquem esses espaços, porque eles existem. O que você espera dos seus clientes, por exemplo? Ó, preciso que respeitem os limites e entendam que só vou responder em horário comercial. Às vezes você não gosta de responder à noite. E aí a cliente fica mandando oi, 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 oi. Deixa de ar. Não respeita a sua necessidade, não respeita o que é necessário para você. Limite. Ou preciso que não fique me pedindo desconto porque me sinto desvalorizada. É uma necessidade que você tem, negociável. Então, gente, principalmente quem é autônomo, né? Precisa criar algumas regras. Eu criei umas regras da firma que eu finjo que veio do RH invisível, assim, e eu obedeço a qualquer custo, que senão você fica doida. Porque é muito fácil a gente se perder dentro desses relacionamentos se a gente não tiver uma atenção, tá bom? Então, o que você espera dos seus clientes, o que você espera do seu superior, do seu empregador, dos seus colegas de trabalho? Analise o que você espera das suas relações profissionais. E fala com essas pessoas, se possível. O que você espera do seu companheiro romântico, por exemplo? É preciso que demonstre carinho por mim a partir do tempo de qualidade, semanalmente, para que eu possa me sentir amada. Gente, é assim, é você ter uma meta, é você entender. Ah, mas eu quero me sentir amada. Como você se sente amada, querida? Como? Você precisa comunicar isso para as pessoas. Se você não sabe, autoconhecimento. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, para você conseguir suprir suas necessidades. Pense que você é um chat GPT que você precisa de instruções claras para funcionar, minha amiga. Você precisa entender o jeito que você funciona. Senão, como que você vai comunicar a outras pessoas? Preciso que me comunique com clareza suas frustrações, ao invés de trazer um tratamento de silêncio. Válido. Aí você analisa, essas expectativas estão saudáveis? O que você espera do outro? Ele realmente consegue oferecer sem que isso represente uma grande ruptura da identidade dele? Também não vai querer que ele seja alguém que ele não é. Você está projetando o outro uma necessidade que você deve preencher sozinha? Ah, isso dói. Por quê? Às vezes o que você está esperando do seu companheiro romântico é que ele te faça você se sentir bonita. Ah, eu não me sinto desejada, eu me sinto bonita. Mas, amiga, isso é problema seu, não é problema dele. Você tem que se sentir bonita, entende? Então tem que tomar cuidado. Às vezes você espera que o outro traga pra você algo que só você consegue preencher. Então precisa de muito autoconhecimento. Aprenda a ser visto. Você se sente confortável sendo vista? O que de pior pode acontecer caso você tenha visibilidade? Quem não é visto não é lembrado. Não adianta fazer o certo, você precisa mostrar que você está fazendo certo. Isso aqui, ó, importante em qualquer relacionamento. Então, gente, relações afetivas, você precisa falar, olha, eu tô fazendo isso por você, não pra jogar na cara, mas pra mostrar o que você tá fazendo, gente. Business. A gente precisa ter essa visão de business, assim, de negócios mesmo. No seu trabalho em especial, você precisa comunicar, né? Falar o que que você fez, porque é essa pessoa que vai ganhar a promoção. Ah, mas não, não gosto. Ah, você é tonta. Ah, mas eu fico desconfortável, eu sou tímida. Tonta. Precisa mostrar. Você fala, olha, eu tenho esse diferencial. Às vezes é assim, grande bosta, mas você precisa falar. Você precisa falar, nossa, que legal. Entende? Então você precisa ser vista para você ser lembrada. Então você tem que comunicar sempre, seu chefe, às vezes, sobre o que você fez, seus clientes sobre o que você está entregando a mais. Nossa, eu faço esse Paranauê aqui a mais, eu tenho esse conhecimento a mais. Às vezes todo mundo tem, mas fala. Ela não sabe, não é óbvio para sua cliente. Se eu parecer de algo legal que você fez pra ele, demonstra, gente, demonstra. Seja visto, não tenha medo, não tenha vergonha disso. Não é você jogar na cara da pessoa. Claro, tem um jeito certo de você comunicar, lembra disso, comunicação é base. Só que você precisa ser vista. Às vezes as pessoas não percebem, as pessoas estão cheias de problemas pra resolver. Cada um tá com seus BOs, com as suas questões. Se você não vem falar, olha, eu fiz isso, a pessoa às vezes não vai ver. Então, seja visto, seja vista, né? Que você vai ser lembrada. E aí a gente vai para a última parte, vou tentar ir mais rápido, que eu acho que eu já falei muito aqui hoje, né? Se relacionando consigo mesma. Bom, coração versus mente. Eu adoro essa frase. A distância mais longa que o homem tem que percorrer em sua vida é aquela entre a cabeça e o coração. Gente, para você ter uma boa relação com você mesma, você precisa saber ouvir o seu coração. Essa frase aqui, ó. Não importa o que você termine fazendo, ame. Ame o que você termine fazendo. Não tem um jeito melhor de você se tratar do que você fazer coisas que você ama, do que você criar coisas que você ama, do que você estar com quem você ama. O amor, ele mexe com a gente, gente. E assim, óbvio, né?
Então, para você ter uma boa relação consigo mesma, você precisa aprender a ouvir o seu coração. O coração, ele sabe todas as respostas. Você deve estar silenciando para ouvir. O coração filtra o que a mente cria. É o nosso centro energético, fica aqui, né, no meio dos 7 chakras, é, onde a matéria, né, a energia da matéria, os 6 chakras inferiores, encontra a energia do espírito, os 6 chakras superiores. Então, o chakra coronário, ele fica bem no meio, nosso regulador energético. Tem 3 chakras embaixo, que falam mais sobre a vida material, 3 chakras aqui em cima, que falam mais sobre a vida espiritual, e ele fica esse regulador. É nosso centro, assim, de equilíbrio mesmo, nosso filtro. Eu gosto de pensar no coração como se fosse nosso filtro mesmo. E por isso esse coração, ele tá em desuso, ele tá cheio de ressentimento, a gente não consegue filtrar bem as coisas. Quando tá aberto, o coração vai estar alinhando a ação com a visão. E quando tá bloqueado, a gente pensa uma coisa, sente outra, age de um jeito completamente incoerente. Essa incoerência é sentida do nosso campo vibracional e logo a gente tem uma incoerência vibracional, a gente não consegue manifestar aquilo que a gente deseja. Então a gente precisa ter coerência entre o que a gente faz e o que a gente sente, tá? Não adianta você tentar sustentar uma coisa que não é sua, você não vai pra frente. Excesso de razão, excesso de controle, exaustão energética. Então, tentar racionalizar sobre tudo, talvez foi o jeito que a gente aprendeu a lidar com as coisas, só que não é o melhor jeito, né? Não é o jeito certo. De longe, não é o jeito certo. Então, é um caminho rebelde, um caminho disruptivo, mas é o caminho certo. É o caminho que a gente consegue ouvir o nosso coração. Quando a gente tá muito exausta, pode ter certeza que a gente tá muito racional. Quando a gente tá assim, ansiosa demais, você tá racional demais. E aí, o que que acontece? A gente é um pouco soberba, né? Eu acho que a gente quer ter todas as respostas. E a gente não tem. A gente precisa trabalhar o desapego. Eu não sei tudo que vai acontecer. Eu não sei, eu só preciso confiar. Então, pensa que o seu sonho é abrir um negócio. Você quer ter 50 funcionários, você quer ter uma empresa top. E hoje está só você sozinha. E aí você começa a pensar: nossa, como que eu vou lidar com o RH? Como que eu vou pagar esse imposto? Como que eu vou organizar aqui com o contador? Como que eu vou organizar, a logística da empresa? Cara, calma, um passo de cada vez. Quando você chegar lá, você vai ter essas respostas. Então a gente já quer adiantar, sabe? A gente quer colocar a carroça na frente dos bois e já quer ter todas as respostas. E a gente fica doida. Então o coração não vai estar falando pra você: olha, faz isso, porque lá na frente você vai fazer esse curso que vai te ajudar. Não, calma, vai andando, que as coisas vão se desenrolando. Então, cuidado com o excesso de razão, porque o excesso de razão ele acaba prejudicando a sua relação consigo mesma, porque você vai criando uma desconfiança muito grande com você. Às vezes você quer fazer o que é racional e não aquilo que você está sentindo que você deve fazer. Isso vai criar uma incoerência vibracional. Você pensa uma coisa, você sente outra, você faz outra e aí manifesta o quê? Manifesta uma vida desgraçada. As coisas não vão para frente. Então, a mente ela vai estar buscando por segurança e previsibilidade, só que isso gera rigidez, ansiedade, insônia, exaustão energética. A mente é ótima para planejar, mas o coração é quem dá a direção com sentido. Então, se o coração fala: olha, vamos abrir esse negócio. Aí a mente fala: beleza, vamos abrir o negócio, vamos organizar então aqui o que, que a gente precisa fazer de próximo passo. É isso, certo? A mente ela tá ali para nos ajudar. Só que a gente precisa aprender a utilizar a mente de uma forma inteligente. Ela não tem todas as respostas. Nem sempre ela sabe aquilo que é melhor. Sair dessa sociedade assim cartesiana, masculina, essa coisa científica, racional o tempo todo, empírica. Meu, relaxa. Algumas coisas são sentidas. Ai, mas não tem comprovação científica. Não tem, gente, só sente. Testa, testa que funciona. Lealdade a si mesma. Lealdade. Respeito aos princípios e regras que norteiam a honra e a probidade. Fidelidade aos compromissos assumidos. Bom, a gente precisa ser leal a nós mesmas. Então, quantas vezes a gente quer muito um sonho, só que a gente não faz nada para seguir esse sonho? A gente tá sempre priorizando o que outras pessoas fazem ou o que a nossa mente fala pra gente fazer. Então é importante que você reflita sobre o que realmente importa pra você. O que o seu coração te aponta, qual que é esse caminho que você realmente sente que você deve seguir, pra você aprender a ser leal a si mesma. Você respeita os compromissos que você estabelece consigo mesma? Ah, eu falei que eu vou na academia amanhã cedo, aí dormi até mais tarde. Será? Será que isso é legal pra você? Então, qual mensagem que você está mandando para o universo no momento que você estabelece um compromisso com você e você não honra esse compromisso? A pior possível. Então, aprenda a se respeitar um pouco mais. Se eu falei que eu vou fazer essa dieta, eu vou fazer essa droga dessa dieta. Se eu falei que eu vou começar esse projeto, eu vou começar esse projeto, vou fazer esse projeto acontecer.
Então, às vezes um compromisso com o outro a gente não desmarca, né? A gente vai lá e faz. Se eu marquei o café com a minha amiga às 4 da tarde, eu vou lá às 4 da tarde. Agora, se eu marco comigo, eu não me levo a sério. Eu não me respeito. É essa a mensagem que eu tô mandando. Olha, universo, eu não me respeito. E aí, como que as coisas vão dar certo pra você? E vale a pena se trair pra agradar o outro? Não, não vale. Não vale. Então, precisa ter muita atenção, tá, gente? Com lealdade, porque a gente não pode ser aquele cachorrinho que é leal a qualquer pessoa que dá um petisco, sabe? Então você precisa definir muito bem com que você vem sendo leal, o que realmente importa pra você. E como essa lealdade é mostrada na sua vida. Não adianta você falar que você se ama, se a mensagem que você está mandando pro universo é que você se odeia. Porque você não se respeita, porque você não honra os seus próprios compromissos. Você não se leva a sério, você não cuida da sua saúde, você não lava o seu cabelo, você não busca um aumento no seu trabalho. É uma coisa que alguém fala que te ama. Ah, eu te amo, mas o que que essa pessoa faz? Te trata mal o dia inteiro. Você acredita? Você acredita, você é tonta. Então, às vezes com o outro a gente até acredita, mas com a gente é mais desconfiada. Você precisa se tratar com lealdade, você precisa ter respeito a você. Acorda cedo, come, toma um café da manhã com calma, lava o seu cabelo, se arruma pra trabalhar, se trata com carinho, faz uma massagem, sabe? Faz uma marmitinha gostosa pra você comer, come seus legumes, faz na sua academia, vai acender sua vela, fazer sua prática espiritual, reserva tempo pra sua criatividade, pro seu lazer, pro seu tesão. Então se trata com respeito, se trata, ações, há ações. Não fica falando na frente do espelho, ah, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Vai adiantar nada. Vai fazer alguma coisa. Se amando na prática, aplicando as 5 linguagens do amor consigo mesmo. Então, acho que todo mundo já ouviu falar, né, dessas 5 linguagens do amor, são formas que a gente se sente amado. A gente pode estar aplicando isso para nós mesmos, para a gente se sentir bem, para a gente provar, olha, eu me amo, olha como eu me amo, eu estou fazendo isso. Primeira coisa, atos de serviço. Atos de serviço são ações práticas que a gente pode fazer por nós mesmas, que vão estar demonstrando zelo e compromisso. Então, são coisas que a gente faz na nossa rotina que vão estar mostrando pra gente que a gente se ama. Então, como por exemplo, eu vou organizar o meu próprio espaço como forma de honrar o meu bem-estar. Eu, assim, honestamente, um desabafo. Quando eu vejo uma pessoa trabalhando numa mesa que tá toda bagunçada, uma casa bagunçada, eu fico assim, essa pessoa se odeia. Igual o guarda-roupa de uma pessoa tá bagunçado. Nossa, eu sempre convivo com pessoas assim, minha mãe, meu companheiro. Então, sempre com o guarda-roupa bagunçado, eu fico, meu Deus, essa pessoa se odeia. Porque pra mim, organização é assim um sinônimo de bem-estar. Então, as coisas precisam estar organizadas pra eu me sentir bem. Então, se eu tô com a mesa de trabalho bagunçada, se a casa tá empoeirada, eu me odeio, eu tô me odiando naquele momento. Eu tô falando, eu me odeio. Então, é claro, isso vai de pessoa para pessoa, mas eu acho que organizar o seu próprio espaço assim é essencial, né, gente? Você precisa ter uma organização. O externo reflete no interno. Então, uma forma simples, né? Fazer aquela faxininha na casa de vez em quando, deixar sua mesa de trabalho organizada, seu celular apagar as mídias de vez em quando. Então, é uma forma de você mostrar que você se ama, que você se respeita. Preparar uma refeição nutritiva, ao invés de comer qualquer coisa por preguiça. Fazer aqueles minhojos, né? Ah, eu vou fazer esse minhojo aqui de galinha caipira. Não, vamos fazer um macarrãozinho. Cortar um tomatinho rapidinho. Vamos fazer uma coisinha nutritiva pra você. É uma forma de você mostrar que você se respeita, que você se ama. Nossa, é aquelas. Tem muito isso, às vezes a mãe, né? A mãe tá comendo miojo, tá comendo às vezes uma comida porcaria e faz a comida mais nutritiva, aquela papinha mais nutritiva possível pro filho, né? Então, que bom que tá tratando o filho bem, só que vamos tratar você mesma bem também? Então, trata a filha da sua mãe bem, trata você bem. Faz uma comidinha gostosa que ela merece. Cuidar da própria saúde com responsabilidade. Às vezes você mostrar que você se ama é você marcar aquele ginecologista que você tá adiando. Ah, eu preciso ir no oftalmologista. É você se tratar bem. Você tá mostrando pra você que você se ama. Olha, como eu me respeito. Eu marquei o dentista, eu odeio um dentista. Mas eu preciso de um dentista pra me cuidar. Antecipar necessidades futuras e facilitar a vida da você de amanhã. Amanhã, talvez eu acorde um pouco mais cansada. Vou deixar aqui o meu café da manhã no jeito. Ou vou cuidar de mim nesse futuro, vou deixar as coisinhas arrumadinhas. Esse final de semana eu acho que eu vou estar um pouquinho mais cansada, vou ver o que que eu posso fazer para agilizar. Se trata com carinho, tá? Fazer uma planilha para cuidar das suas finanças.
também é uma forma de você se mostrar amor. E aí, toque físico. Toque físico, né, dá pra entender o que que é. O contato com o próprio corpo de forma atenta e respeitosa é uma forma de você se mostrar amor também. Aplicar creme, óleo, fazer automassagem com intenção. Né? A gente não se dá carinho, a gente não se toca, né? A gente tá assim nessa epidemia de solidão, as pessoas não se tocam mais. Se toca, né? Se traz esse carinho, toca o seu corpo. Reserva às vezes uma vez por semana pra você fazer uma massagem em você mesma. Às vezes até pagar alguém para fazer uma massagem em você, se você tiver essa possibilidade financeira, para você sentir esse toque, sentir esse carinho. Assim, dá um trabalho, né? Mas vale a pena, gente. Você se tocar, você se sentir digna de ser tocada. Fazer alongamentos ou movimentos corporais com presença. Buscar terapias corporais, né? Como uma massagem que eu falei para vocês. Dormir em roupas ou lençóis que gerem um conforto sensorial. Então, eu vou dormir limpinha, bonitinha, com a minha skincare, na minha cama limpinha, arrumadinha, com esse lençol gostoso que eu comprei. Identificar sensações corporais como sinalizadores emocionais, não ignorar esses sinalizadores. Então, peraí, deixa eu observar o meu corpo, como ele tá se mostrando para mim. Tempo de qualidade. Significa dedicar tempo intencional à relação consigo mesma, com foco e presença. É você assistir uma série que você gosta, ali, sem ficar mexendo no celular, você com você, vendo essa série que você gosta. Estabelecer uns dates consigo mesma semanal. Então, vou sair para tomar um café, para fazer uma caminhada, para fazer um passeio. Desligar as notificações do celular e fazer algo prazeroso pra você. Vou fazer aqui uma colagem, uma cerâmica, vou tocar uma música, vou dedicar um tempo pro meu hobby, só eu e o meu hobby aqui, fazendo uma coisa que eu goste. Manter uma agenda com momentos exclusivos para autocuidado e não negociá-los. Presentes, ai, a gente adora, né? Pelo menos eu gosto. Oferecer objetos ou experiências significativas como gesto de valorização. Aqui precisa de cuidado, tá? Porque questões financeiras também aqui implicam em autocuidado, né? Você ter uma negligência financeira também, às vezes, vem de uma falta de autoestima. Mas a gente precisa se mimar também. Comprar algo simbólico que represente uma conquista pessoal, criar uma caixa de autocuidado com itens que te confortam, cozinhar algo especial só para você, também pode ser um presente que você faça, investir num curso, investir num livro, por pura curiosidade, presentear você mesma com flores, cristais, decoração, o que você gostar de demonstrar afeto para você, e palavras de afirmação, né, que são as expressões verbais de reconhecimento, encorajamento e valorização. Você pode escrever afirmações positivas, ler essas afirmações diariamente, substituir essa autocrítica interna, né, essa mulher dentro de você que tá com o chicotinho, vai, faz, tá ruim, não tá bom o suficiente. Manda lá pro caramba. E cria narrativas de autoincentivo, que isso vai te levar muito mais longe. Dizer que você tá orgulhosa de você após uma conquista. Diz em voz alta, não é cringe, não. Fala, ai, eu tô orgulhosa de mim, eu tô arrasando. Reconhece os seus avanços em voz alta. A gente fala em voz alta, a gente é meio mamífero, tá? A gente esquece que a gente é bicho, a gente precisa dessas coisas. Então, fala com você. Cria um ritual semanal para revisar suas vitórias pessoais. Fala, nossa, essa semana eu arrasei aqui. Fui os 5 dias na academia, fui os 3 dias na academia que eu me propus. Fiz minha dieta aqui mais ou menos, arrasei, sabe? Então, aprenda a se valorizar. Então, eu acho que essa é uma forma, essa aqui são formas simples da gente conseguir mostrar que a gente se gosta, né? Porque não adianta a gente ficar falando só, vou fazer afirmação, vou fazer isso, aquilo. A gente precisa ser leal pra gente na vida mesmo, né? Mostrar que a gente se importa. Então, essa é a aula que eu tinha preparada para vocês. Aqui eu busquei abordar tanto sobre relações com nós mesmas, como relações com outras pessoas. Busquei um pouquinho mais fundo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem no grupo do WhatsApp. Eu acho que tem bastante material aqui para a gente estar refletindo. A apostila pode ter ficado um pouquinho mais extensa, mas é que eu deixei coisa a mais lá para quem se interessar e quiser fazer um estudo mais aprofundado.